depois é só você subir lá no Google. Acho que tá batendo vento aí, hein? Tá gravando? Tá gravando aqui. Eu vou sair. Tchau. Tudo bem? Pera aí, não começa não. A graça e a paz do Senhor Jesus. Como é que vai as coisas? Eu aqui estou vibrando e buscando cada dia mais uma direção da parte de Deus para trazer para a sua vida. E hoje o Senhor trouxe ao meu coração de falar a respeito da plenitude do Espírito Santo. Você sabe o que é a plenitude do Espírito Santo? Existe um grande mover de Deus nos dias de hoje, um grande mover de Deus nos dias atuais. E um dos aspectos muito importante desse mover é a restauração na vida da igreja das manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. E essas manifestações, elas são poderosamente óbvias na igreja primitiva, né? Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Atos, nós vemos essas manifestações, elas acontecerem de uma forma muito gloriosa no meio da igreja. Então, essas manifestações, elas ocorreram através dos dons do Espírito. E durante muito tempo, na era cristã, essa manifestação ela ficou apagada, ausente por séculos. E inclusive nos estudos fala que essa ausência era a era das trevas. E existem muitos dons, mas muitos mesmos, que são mencionados na Bíblia e hoje há uma grande necessidade de nós ensinarmos ele para as pessoas que vivem a sua fé cristã. Você gostaria de aprender a respeito dos dons do Espírito? Sim ou não? Porque se você quiser aprender, eu quero te ensinar um pouquinho sobre ele. E eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários se você deseja que eu ensine um pouquinho sobre os dons espirituais para a sua vida. Existem muitos, tá? Muitos dons. E eu quero dividir aqui em 3 partes esse glorioso estudo, né? Eu quero primeiro falar a respeito dos atributos do Espírito Santo. Depois tem o batismo no Espírito Santo e, por último, os dons do Espírito Santo. Isso é muito importante. Você já recebeu o batismo no Espírito Santo? Sim ou não? Eu já recebi. Eu tinha 5 anos de idade quando eu recebi o batismo no Espírito Santo. Então é muito importante quando nós temos o batismo no Espírito Santo. Só que para nós, antes de nós recebermos esse batismo, nós precisamos conhecer os atributos do Espírito Santo. E é isso que eu quero trazer para você. Quem é o Espírito Santo? Então os atributos são as características dele. Então tem muitas pessoas que... Boa noite, vocês que estão comigo aqui. Sejam bem-vindos aqui nessa live poderosa, maravilhosa. E eu quero falar para você que é muito importante, se você deseja algo, se você deseja o batismo no Espírito Santo, primeiro você tem que conhecer quem é o Espírito Santo, a pessoa dele, as características dele, né? Então, os atributos são inerentes à característica, à personalidade do Espírito Santo, a maneira de agir, de operar do Espírito Santo. Assim como uma pessoa, ela tem características pessoais que a identificam, o Espírito Santo ele também tem. E tem essas características que o identificam como o Espírito Santo. Então, através da palavra de Deus, através das Escrituras Sagradas, nós percebemos esses atributos e características do Espírito Santo. Então, o alvo sempre é nós conhecermos e aprendermos a andar de acordo com a vontade de Deus. E eu gostaria que você fizesse isso. Aprenda a respeito de Deus, do Espírito Santo, porque o Espírito Santo também é Deus, a terceira pessoa de Deus, está com Deus desde o princípio. Você precisa aprender dele. Para quê? Para você desenvolver todos os atributos de Deus, para você conhecer mais e andar de acordo com a vontade dele. Então, o primeiro atributo do Espírito Santo é a divindade. Se você quiser anotar aí, anota.
O primeiro atributo do Espírito Santo é a divindade. Ele é onisciente, onipresente, onipotente e ele tem uma eternidade maravilhosa, né? Então a onisciência é a capacidade de saber, de conhecer, de percrustar os nossos pensamentos. Todas as coisas, ele atinge as profundezas de Deus. Tem alguém falando que sempre se arrepia quando ouve louvores, né? Isso é importante, mas o arrepio não é o suficiente, tá? Então temos muitas coisas que a gente precisa se aprofundar para nós estarmos mergulhados nessa grandeza de Deus. E o segundo atributo, que é a onipresença, é a capacidade do Espírito Santo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, estar sempre presente. E nós temos isso, e as Escrituras recheadas, né, a palavra de Deus recheada de exemplos, como no Salmo 139, dos versos 7 ao 19, Jeremias, capítulo 23, verso 24, nós temos também Isaías 66, verso 1, tudo falando a respeito desse atributo aqui, dessa divindade, da onipresença de Deus através do seu Espírito. Nós temos também a questão da onipotência, né? Está dentro desse atributo da divindade. O que é onipotente? Ele detém todo o poder. Ele é o todo-poderoso. E ele tem tudo isso para quê? Para te capacitar, para me capacitar, para realizar, para operar, para transformar todas as coisas. Então essa onipotência quer dizer que não tem limites. Já viu essa? O diabo tem limite. Quando eu ministrei a respeito, você que está me assistindo pelo canal, você pode ir lá e ver sobre batalhas e guerras espirituais. Demônio tem limite de agir, porque ele não é onipresente. Ele não está aqui e está lá. Tem um aqui, tem outro lá. Mas ele não está em dois lugares ao mesmo tempo. Já é diferente do Espírito Santo. Ele está em todos os lugares. Ele tem poder. O poder dele não tem limite, é transcendente. Transcendente o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. E ele tem também algo glorioso, que é o que Deus restaurou para nós, com a morte de Jesus e a nossa confissão, confessando Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos recebido dele, sabe o quê? A eternidade. O Espírito Santo é eterno. Ele é eterno. Então o Espírito de Deus é eterno. Ele não tem nem começo e nem fim. E também não está limitado ao tempo e ao espaço. Está cheio de pessoas achando que o Espírito Santo ele é limitado ao tempo e ao espaço, e não é. Então nós precisamos estar aí atentos e buscar conhecer mais e mais os atributos do Espírito Santo. Eu agradeço você, viu, Adelso? Deus abençoe por você ser generoso comigo. Olha, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Então assim, queridos, nós temos que aprender a respeito deste atributo maravilhoso, esse atributo poderoso que é a divindade. Então, sobre a divindade é mencionado tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E essa divindade ela é chamada de Senhor. Ele é o nosso Senhor. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, que se referem a Deus, né, as quais nós usamos muitas vezes a palavra Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito agindo naquele momento. O nome Espírito Santo, ele é acoplado com o nome de Deus, o Deus Pai, e também com o nome do Deus Filho, que é Jesus. Nós temos textos, se você quiser abrir a Bíblia e conhecer os textos, você pode pegar a Bíblia aí, lá em 1 Coríntios capítulo 12, nos versículos 4 ao 6, fala a respeito do Espírito Santo. Ora acoplado ao nome de Deus Pai, ora acoplado ao nome de Jesus. Nós temos Mateus capítulo 28, verso 19, nós temos 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, tudo são referências que nós podemos entender a respeito do nome do Espírito Santo acoplado a Deus Pai e a Jesus. E o Espírito Santo também, ele é diretamente citado como sinônimo de Deus. Nós vemos isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 5, versículo 3 e 4. Olha a importância de nós conhecermos
as características e os atributos do Espírito Santo. Tá vendo? Talvez você nunca imaginou ouvir algo sobre isso antes de você buscá-lo para ser o seu, os dons espirituais, né? Então você precisa primeiro conhecer a pessoa de quem você está buscando, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ó, segundo atributo do Espírito Santo é a personalidade. Igual eu e você temos personalidade, o Espírito Santo também tem personalidade. Ele é uma individualidade consciente e ele possui inteligência. Isso mesmo, como você possui inteligência e muitas vezes a sua inteligência ela está deturpada, a sua inteligência está arruinada, que é a tua inteligência emocional. Ela está arruinada. Muitas vezes você não consegue progredir porque a sua inteligência está afundada. Mas aqui você tem a oportunidade de saber que o Espírito Santo também tem inteligência, ele tem sentimento, ele tem vontade e maneiras também de agir, de ser e de agir. Então é muito importante nós sabermos que o Espírito Santo de Deus, ele age para nós podermos nos relacionar adequadamente com ele. Como que nós podemos agradar alguém que não nos relacionamos, não é verdade? Então nós precisamos, em primeiro lugar, sabermos como ele é para nós nos relacionarmos com ele, para que nós possamos ter uma vida, uma jornada, né? Então nós precisamos fazer isso, conhecer muito bem o Espírito Santo para nós agirmos como ele. E eu quero que você conheça mesmo, que você esteja antenado. Por que a doutrina da personalidade do Espírito Santo? O que é doutrina? É o ensinamento. Por que nós ensinamos sobre a personalidade do Espírito Santo? Olha aqui, vou falar por quê. Por causa da adoração. Uma pessoa falou comigo agorinha aqui, que quando ela está ouvindo canções, ela se arrepia todinho. Então, o Espírito Santo, ele gosta da adoração, né? O caráter divino do Espírito Santo nos leva a adorarmos. Nos leva a enchermos a nossa boca com palavras e cânticos de adoração. Pois é assim, quando nós o adoramos, nós estamos relacionando com ele com base na santidade e não como uma influência ou um poder abstrato, natural ou impessoal ou uma força agindo sobre as nossas vidas. Então, nós estamos relacionando com base em quem ele é. Ele é um Deus, ele é santo, ele é todo-poderoso, está em nós. Ele habita dentro de nós, ele mora em nós. Quando eu ensinei a respeito das 7 fases da identidade, em uma delas eu falei de nós conhecermos a gente por dentro, né? O autoconhecimento, você ir para dentro de você. E quando você olha para dentro de você, você que já nasceu de novo, aceitou Jesus, você vai encontrar o Espírito Santo, que é a 6ª fase lá da nossa identidade, que eu chamo de QS, que é o quociente espiritual, né? Então existe uma santa conexão dentro de nós. Por quê? Porque ele habita hoje dentro de nós, ele é um Deus residente nas nossas vidas. E hoje nós, conhecendo quem ele é, nós adoramos. Nós o adoramos não pela força, pela influência que ele tem, mas porque ele é santo. Porque ele é alguém que se importa conosco, né? Se nós não fizermos isso, se nós não o adorarmos de maneira apropriada, não lhe daremos o amor, não lhe daremos o reconhecimento que são devidos. É importante, né? Você vê como que é importante. Porque tem uma outra questão da personalidade, que é a questão prática. Quando eu me relaciono com o Espírito Santo, isso aqui é muito importante, eu me coloco no lugar adequado e não como um amiguinho ou um coleguinha do Espírito Santo. Não como eu posso usá-lo, mas como ele pode me usar. Eu sei que tudo isso que eu faço é pela graça dele. É por ele que eu estou firme. Por causa dele que eu estou firme nos caminhos do Senhor e eu estou ensinando pessoas, eu estou cuidando de gente. Quantas pessoas que eu tenho cuidado, que eu tenho ensinado, que eu tenho levado elas a viver uma vida abençoada, uma vida frutífera. Tudo por quê? Porque eu trato
o Espírito Santo de uma maneira prática. Ele é o meu Senhor, Ele é sim. Ele é o meu Salvador, Ele é tudo para mim. Ele mora em mim. Eu tenho um bom relacionamento com o Espírito Santo. E eu preciso colocar, dar a Ele aquilo que é devido. Fazer isso de uma forma prática e respeitosa com o Espírito Santo. Nós temos também o porquê que a gente precisa estudar sobre a personalidade do Espírito Santo é por conta da experiência. Né? Sabemos que temos uma pessoa de Deus habitando dentro de nós. E não apenas um poder, uma influência sobrenatural, como eu já falei. Então, é Cristo em nós, é Deus em nós, e nós nele. E nós estamos amalgamados, nós estamos aliançados, nós estamos assim, ó. Igual, sabe o que é amalgamado? É igual, ali a gente pega um monte de batata, cozinha ela e faz o purê. Nós somos um com ele. É assim que fala a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Precisamos, queridos, precisamos ter esta revelação. Revelação, tá? Por que também que esse ensino a respeito do Espírito Santo, da personalidade do Espírito Santo, muitas vezes elas são questionadas, ela é questionada por pessoas, por conta da impessoalidade, né? O Espírito Santo é impessoal. Aparentemente os atos e as obras do Espírito Santo são místicas e secretas, né? Sua influência, o seu poder, os seus símbolos, nos leva a uma associação não pessoal, mas alguma espécie de agente e não uma pessoa, né? Então, às vezes, acontece isso. O Espírito Santo, ele representa, que vai chegar o momento que eu vou falar, a pomba, tem o óleo, tem várias representações do Espírito Santo, e ele é impessoal. Às vezes é questionado por isso, né? Os nomes, tem a questão dos nomes, ó. O Espírito Santo, ora, ele é conhecido como o sopro de Deus, como o poder de Deus, o dunamis de Deus, como o óleo. Então, em vista disso, muitos creem que o Espírito Santo é uma influência impessoal que procede de Deus, mas não tem nada a ver, viu? Creem da forma errada, porque a Bíblia ela é muito clara. O Espírito Santo é uma pessoa de Deus e ponto final. Qual é a prova da personalidade do Espírito Santo? Como que eu provo isso? Né? Através do conhecimento. Se você pegar a Bíblia, no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, você vai ver falando sobre esse tema. Então o Espírito Santo, ele não é um mero agente. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele conhece o coração dos homens, conhece o propósito de Deus. Isso que acontece com o Espírito Santo. Entende? Então, o Espírito Santo também, nós provamos a personalidade do Espírito Santo através da vontade. Se você pegar a Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11 e Romanos 8, 27, você vai conhecer que o Espírito Santo conhece a vontade de Deus. E através de nós, ele ora segundo a vontade de Deus. Quando você está orando, né, e você está orando em línguas, o que acontece? O Espírito Santo, ele começa a orar, né? E aí, o nosso espírito começa a orar com o Espírito Santo, e aí nós oramos de acordo com a vontade de Deus, é poderoso. Então você que ora em língua, meu amado, você está orando de acordo com o Espírito Santo. Você não está nem entendendo, mas o Espírito Santo está ali, ó, conectado. Aí muitas orações que acontecem assim, quando você ora em língua, muitas coisas acontecem por conta desse tipo de oração, porque Deus entende, porque Ele é Deus, e Ele entende a língua que Ele te deu, e aí Ele vai lá e responde, porque muitas vezes nós não conseguimos orar, nós não sabemos orar, por isso que muitas vezes nós não recebemos aquilo que é de Deus para as nossas vidas, e nós precisamos aprender a receber de Deus. Então qual é a prova da personalidade do Espírito Santo? A prova é a mente e propósito, tá? Romanos 8, 27. Então o Espírito Santo, ele tem uma mente. Ele pensa, né? A palavra grega correspondente para mente tem a conotação de pensamento em propósito. Então o Espírito Santo, a mente dele, o propósito dele é que
que esteja em nós e nós sejamos quem Deus é, expressamos Deus, levamos a humanidade a expressar Deus. Nós precisamos, através de tudo aquilo que nós fazemos, expressar a Deus e não expressarmos aquilo que nós achamos. A prova da personalidade também do Espírito Santo é o amor. Romanos 15, verso 30, Romanos capítulo 5, verso 5, fala sobre isso. O Espírito Santo é quem derrama o amor em nossos corações. Tá? Para quê? Para nós amarmos a Deus. Então o Espírito Santo derrama o amor, aí nós pegamos o amor que ele derramou, que é o amor de Deus, e nós amamos a Deus servindo. Servindo quem? Servindo uns aos outros. Com o amor com que ele nos amou. Lindo isso aí, né? Maravilhoso isso aí. Isso é a lei de Cristo. Isso é a lei de Cristo. Cristo nos amou primeiro. Por isso, meu amado, você que está hoje aqui comigo, você que está ouvindo, né, esta ministração poderosa, você pode ter certeza que o Espírito Santo derramou esse amor sobre o seu coração, esse amor que vem de Deus, para você servir a Ele. E nós servimos a Deus, gente, servindo outras pessoas. Não tem como você servir a Deus sem você servir outras pessoas. Então esse momento que eu estou com você aqui, eu estou servindo você. E isso eu estou demonstrando que eu estou amando a Deus. Que coisa gloriosa, né? Como que é precioso isso. Como que é maravilhoso isso. Servir a Deus servindo pessoas. Aprenda isso. Se você não tem servido pessoas e você fala que você ama a Deus, você não está amando, você está fora do propósito. Está na hora de você cumprir o propósito para o qual Deus te chamou. Está na hora de você cumprir o propósito para o qual Deus o levantou. E o propósito é servir pessoas. Então qual é a prova também da personalidade do Espírito Santo? A inteligência e a bondade. Se você abrir a Bíblia lá em Neemias, capítulo 9, versículo 20, você vai ver. O Espírito Santo é a própria sabedoria de Deus. Ele é a própria sabedoria de Deus. Sabedoria espiritual não é conhecimento intelectual, gente, mas é uma pessoa. Cristo é essa pessoa. A unção de Deus, ela nos capacita e nos ensina. Então você quer ter sabedoria de Deus? Você quer ter sabedoria? Busca o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo. Eu tenho me lançado, né? Eu tenho me jogado em relação às coisas de Deus. Lançado mesmo. E Deus está me usando muito nisso aqui, ó, nesse meio, no meio digital. Quantas pessoas elas têm sido tocadas por Deus por conta de trabalhos que eu tenho começado na mídia digital. Para vocês terem uma ideia, Deus me impulsionou para cuidar de pessoas que estão com o seu emocional esbagaçado. E quantas pessoas têm sido tratadas e curadas? Eu, antes de vir começar esta ministração aqui, eu estava conversando com um grupo de pessoas que participou de uma mentoria que eu fiz, a primeira turma de desbloqueio emocional. E essa irmã, ela estava tão feliz porque eu ministrei uma palavra falando sobre autoconhecimento e eu citei ela. Por quê? Essa irmã, a irmã Simone, ela vai até ouvir esse vídeo aqui, eu creio que ela vai falar de novo. Né? Ela estava tão feliz o dia que a gente estava conversando, ela gravando o testemunho dela, ela falando que quando ela começou a mentoria, ela era uma pessoa muito medrosa, tinha muito medo, era o bloqueio que ela tinha. E ela fez um propósito com Deus, porque ali eu falei para tirarem um alimento por semana, né? Um alimento de uma das refeições, e ela resolveu tirar o arroz, né? E aí ela colocou que ontem foi o primeiro dia que ela comeu arroz porque concluiu a mentoria. E aí quando ela foi para a balança pesar, só porque ela tirou o arroz, ela tinha perdido 4 quilos e ela não conseguia perder de jeito nenhum. Você vê como que é importante? Deus destravou essa área da vida dela, que era o medo, e ela hoje, ela vive, né, o melhor do Senhor na vida dela. Glória a Deus por isso.
e ela também conseguiu perder peso, que foi algo muito difícil. E ela estava toda feliz, falando ali para todos os irmãos que estão naquele grupo, porque acabou a mentoria, mas não acabou o grupo. Ali eu continuo colocando as palavras para lerem de manhã. Quando eu tenho alguma coisa eu coloco lá para os irmãos. Por quê? Porque eu falei que nós somos embaixadores do reino de Deus. E os embaixadores não andam sozinhos. O embaixador, ele é alimentado, eu alimento. Deus está me usando aqui de uma forma plena. Então, eu tenho buscado o quê? A sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem do alto e não a sabedoria que vem do homem. E você precisa, meu amado, se conectar à fonte. A fonte está aí. Busque a sabedoria do Senhor. Ele tem, olha só, como eu falei, essa prova da personalidade do Espírito Santo, ela é demonstrada pela sabedoria, pela inteligência dele, pela bondade, porque ele gosta de nos abençoar. Ele gosta de abençoar os teus filhos. Então eu busco isso todos os dias. Eu busco porque faz parte da vida de um homem de Deus. Você quer ser homem de Deus, honrado, abençoado? Busque na fonte. Aleluia. Deus abençoe, Naldo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de você que está comigo aqui conectado. Está se enchendo também. Porque eu também aqui, ó, agora há pouco a pessoa estava falando que ficava toda arrepiada. Eu estou aqui bombando. Eu estou aqui vibrando, porque eu estou cheio da unção de Deus. Tem glória de Deus nesse ambiente. Tem poder de Deus, tem dunamis de Deus nesse lugar. E isso faz o quê? Faz a gente se alegrar, faz a gente vibrar, faz a gente saltar, não é? É glorioso demais, aleluias. Outra prova também da personalidade do Espírito Santo é que ele também se entristece. Se você olhar lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, você vai entender o que eu estou falando. Quando você erra, quando você peca, o Espírito Santo ele não vai sair de você. O Espírito Santo ele mora dentro de você e ele não vai embora, tá, gente? Quem fala que o Espírito Santo vai embora é mentiroso. Porque o Espírito Santo ele é um presente de Deus que nós recebemos quando nós cremos. Nós cremos na salvação, quando nós cremos em Jesus e aceitamos Ele como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a morar em nós. Nós somos dele, propriedade de Deus. Tem um selo dele nas nossas vidas. E aí, quando você erra, quando você peca, ele se entristece. O Espírito Santo ele é sensível ao pecado. O Espírito Santo ele é sensível às motivações erradas, aos pensamentos impuros. Essas coisas, elas podem nos atingir, mas não devem permanecer em nós, e nem nós em suas práticas. Nós não devemos continuar em práticas de pecado, de pensamentos impuros, de motivações erradas. Por quê? Porque isso aí entristece o Espírito Santo. Caso isso aconteça na sua vida, você deve clamar ao Senhor. Você deve clamar ao Espírito Santo, porque ele vai te dar força e você vai vencer em nome de Jesus. Você vai sair desse mar revolto que você tem se envolvido. Eu quero falar sobre as ações que somente uma pessoa pode executar, que é o Espírito Santo. O que é percrustar? Percrustar, conforme diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, quer dizer que ele sonda os nossos corações, ele vai lá e investiga os nossos corações. Lá em Romanos 8, 26, fala também que o Espírito Santo ora, né? Ele ora em nós quando nós oramos em gemidos inexprimíveis. Um outro ação que o Espírito Santo faz em nós é ensinar. Quando você está ali lendo a Bíblia e você não entende nada, aí você vai lendo, o Espírito Santo, você sente que um conhecimento está vindo sobre você, não é? É o Espírito Santo te ensinando. João capítulo 14, versículo 26, você vai ver isso aí. Ele fala com você também. Ele conversa, ele troca ideia, ele fala lá no teu, sabe aonde? Lá no teu espírito, na intuição. Você que não sabe o que é isso, você pode pegar uma das minhas lives que eu fiz há um tempo atrás,
no nosso canal, está lá falando a respeito do Espírito Santo e suas funções. Tem 3 funções: intuição, consciência e comunhão. Então o Espírito Santo fala conosco lá na nossa intuição. Quando eu trouxe aquele testemunho, você que está me assistindo aqui, principalmente quem está me assistindo pelo TikTok, pelo Instagram, que eu coloquei um link na bio, e você clicou no link na bio e viu um testemunho lá, eu falando do testemunho, convidando as pessoas para participar da mentoria, você que entrou lá e assistiu aquele testemunho, quando eu falei que eu estava numa cidade a 160 quilômetros de casa, saindo de uma cidade para outra, eu estava tomando conta de 3 cidades como delegado, 3 delegacias, que eram 4 cidades na verdade. Eu saí de uma delegacia, estava indo para outra, o Espírito Santo falou comigo, vai para casa. Ele falou comigo. E eu peguei, virei o carro e ia para casa. Cheguei em casa, não tinha ninguém, fui na loja que minha esposa tinha, cheguei lá, o meu filho, ele estava, perguntei, tá sozinha? Não, o Lucas está aí, fui lá ver, não achei. Voltei, aonde que ele está? Ele não saiu, não saiu não. Quando eu voltei, encontrei ele caído, quase morto no banheiro, tentando ali tirar a vida. Peguei e socorri ele. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo falou comigo, ele fala, meu amado. Mas para falar, você tem que estar em conexão com ele. Não tem como o Espírito Santo falar sem você estar em comunhão. Não tem, meu amado. Por isso você precisa buscar comunhão com Deus todos os dias. E você busca comunhão, sabe como? Fazendo o que você está fazendo, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, cantando, orando. Você está em comunhão. O Espírito Santo ele também testemunha. Se você olhar lá em João capítulo 15, versículo 26, você vai ver ele também testemunhando. Testemunha a respeito de Deus, sobre as nossas vidas e do Filho. E ele também nos guia. São ações como essa, está lá em João 16, verso 13, ele como nosso guia. Ele vai te guiar em todos os momentos da sua vida. Você que está fraco, você que está sofrendo com ansiedade, você precisa sair disso aí, você tem que buscar se encher do Espírito Santo. Você precisa buscar cada dia mais se encher da pessoa dele, porque todos esses ambientes, essas lacunas vazias vão ser preenchidas por ele e você vai viver, fluir poderosamente na presença do Senhor. Glória a Deus. Hoje o Lucas, gente, tem gente perguntando para mim sobre o Lucas. Eu assisti o vídeo, o senhor restinho lindo, e eu gostaria de saber como está o Lucas. O senhor não nos falou. O Lucas está muito bem. Está muito bem. Hoje o Lucas tem 22 anos. Eu estou fazendo o lançamento da nossa nova mentoria em uma plataforma digital. O meu filho ele está cuidando, ele está à frente do lançamento, cuidando de todas as coisas. Eu só estou gravando, preparando o conteúdo, o resto tudo ele que faz. Sabe, queridos, isso porque Deus trabalhou na minha vida, cuidou de mim. Porque se o Senhor não quisesse que o meu filho continuasse vivo, Ele não tinha falado comigo, eu só ia receber o telefonema que o meu filho tinha morrido. Mas olha só, Deus ele fala com a gente através do Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Poderoso, né? Poderoso. Então, um cargo que somente uma pessoa pode executar é esse aí, o Espírito Santo, né? Ele é o Consolador. Só Ele pode consolar. Só Ele, viu? A Lorena fala que está ansiosa demais. O Lucas estava depressivo, muito depressivo. Mas Deus colocou as mãos nele. Glória a Deus, e Deus levantou ele. Ele está vibrando hoje ao meu lado. E eu quero continuar em nome de Jesus. Nós vamos ter muitas mentorias, muitos encontros do método triuno. Nós vamos fazer de Brasil afora juntos. Eu vou ajudar muita gente e Ele vai ajudar também, porque o Senhor tem nos comissionado para uma grande obra. Então o Espírito Santo ele é consolador. Ó, você que está escrevendo aqui depressão, entra no link da bio agora. Entra no link da bio, lá tem um link, clica nele
e vai para dentro do grupo, ainda dá tempo. Quarta, quinta e sexta eu vou fazer 3 lives falando sobre o assunto e é o lançamento da minha nova mentoria, tá bom? Vocês que estão aqui no TikTok, faça isso, por favor, tá? Então ele é o Consolador. João 14, versos 16 ao 17. O que é o Consolador? É alguém chamado para estar ao lado. Alguém chamado para auxiliar. Alguém chamado para ser o Paracletos. Alguém que defenda a causa de outro. Esse é o Espírito Santo. Ele é um outro indicado por alguém que substituiria Jesus. Jesus falou que ele mandaria esse outro. Esse Paracleto, esse auxiliar. Aleluia! E ele está aqui para te auxiliar agora, em nome do Senhor Jesus. Ele está aqui para te levar, mudar você de nível. E olha que eu estou só falando sobre os atributos do Espírito Santo, hein? Só sobre isso. Em um outro momento eu vou falar sobre o batismo no Espírito Santo e depois sobre os dons espirituais, tá bom? Quais são os pronomes pessoais usados com referência ao Espírito Santo? Nós temos um texto de João, capítulo 16, versículos 7 e 8, que trata sobre isso, né? Há uma distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só que os três são um só. São um. Então as personalidades são distintas, as ações são distintas, mas a pessoa é uma só. E temos vários textos, como João 14, 26, Lucas 3, versos 21 ao 22, João 15, 26, João 14, versos 13 e 14, João 6, 29, João 6, 29, né? Então assim, tem um monte, mas eu quero falar a respeito desses nomes do Espírito Santo para você, que descrevem a sua natureza, o seu caráter e a sua obra, tá? E eu quero, o primeiro chama-se Espírito de Deus. Nós identificamos isso lá em Gênesis 1, verso 2, quando Deus estava manifestando ali a criação, que disse, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu até ministrei uma palavra sobre Deus está em movimento. Deus ele não trabalha com ninguém parado. Ele só chama pessoas ocupadas e ele está sempre em movimento. Então, nós temos em Gênesis 1, verso 2, o Espírito de Deus, é o nome dado ao Espírito Santo. Em Lucas 11, verso 13, chama Espírito Santo. Em Hebreus 10, 29, a palavra chama de Espírito da Graça. Em Isaías, capítulo 4, versículo 4, fala Espírito consumidor. João 14, verso 17, fala Espírito da verdade. Olha quantos nomes o Espírito Santo tem. Romanos 8, 22 fala Espírito da vida. Efésios 1, 17 fala que é o Espírito de sabedoria e revelação. Efésios 1, 13 fala que é o Espírito da promessa. 1 Pedro 4, verso 14 fala que é o Espírito da glória. Aleluia! Oh, glória a Deus. Você vai deixar os medicamentos em nome de Jesus. Participa comigo da mentoria. Faz um esforço, esteja nas lives e se matricule na mentoria, tá? Deus vai te livrar. Eu tenho o testemunho da irmã Andréia. A irmã Andréia estava tomando remédio para dormir, remédio para acordar e para se controlar durante o dia. Ela é médica, ginecologista. Eu coloquei até um testemunho dela em algum lugar das redes sociais. E ela, na mentoria, Deus libertou ela disso aí. E ela está hoje fluindo em nome de Jesus. E eu louvo a Deus. Não foi eu, foi Ele. Eu sou só um instrumento, tá bom? Eu sou um instrumento, mas você tem que fazer a sua parte, tá? É você estar lá, você cumprir certinho o que deve ser cumprido e você manter a presença de Deus na sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e Romanos 8, verso 9, fala que dá um outro nome, o 10º nome, Espírito de Cristo. O 11º nome que é dado, né, aos atributos e à pessoa do Espírito Santo é Consolador, está lá em João 14, 16. O 12º é Espírito de Adoração, Romanos 8, 15. Quantos nomes, hein?
Quantos nomes o Espírito Santo tem? E ele tem alguns símbolos, né? E eu quero falar desses símbolos. Falei a respeito dos atributos da personalidade, agora do símbolo. Os símbolos realçam o quê? Os vários aspectos da operação e da natureza do Espírito Santo. É isso que realçam, né, os símbolos. Então, o primeiro símbolo que nós temos do Espírito Santo é o fogo, né, que está lá em Isaías capítulo 4, versículo 4 e Mateus 3, verso 11. Esse fogo, ele aponta para quê? Para a limpeza. Então, quando você recebe Jesus, o Espírito Santo vem, e ele vem com fogo, e o fogo vem limpando, ele vem purificando, ele vem trazendo, muitas vezes, juízo, né? Juízo contra quem? Não é contra você, é contra o pecado, tá? Tem um outro símbolo do Espírito Santo, que é o vento. Nós vemos isso lá em Ezequiel 37, versos 7 ao 10, e João capítulo 3, verso 8. O que esse vento traz? O vento traz regeneração. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche nossos corações. Para quê? Para trazer regeneração, para trazer liberdade do Espírito sobre a sua vida, de agir independentemente das circunstâncias, mas não da palavra de Deus. Então, preste atenção. Esse vento do Espírito, você precisa chamar, convidar ele para a sua vida, para trazer essa regeneração, essa liberdade, para esse Espírito agir dentro do seu ser. Glória a Deus. Está profundo hoje, né? Você está gostando hoje? Quem está gostando da ministração de hoje, fala assim, amém. Glória a Deus, eu estou gostando. Eu quero trazer muito mais revelação para você aqui, tá? Muito mais revelação. Está poderoso aqui para mim. Eu estou vibrando. Hoje eu estou vibrando, trazendo essa revelação para você. O terceiro símbolo do Espírito Santo, ele é água. Nós vemos isso lá em João capítulo 7, versículo 38 e 39. Vemos também em João 4, verso 14. E essa água, ela traz o quê? Ela traz purificação. Ela traz satisfação. Essa água, ela mantém a vida. E ela dá capacidade às coisas de serem frutíferas. Isso mesmo, a água, ela é essencial para a vida. E o Espírito Santo, ele tem um símbolo, que é o símbolo da água. Jesus fala que quando nós bebermos da água que ele der, fará de nós, dentro de nós, jorrar uma fonte de água viva. E essa fonte de água viva está em você hoje. E Jesus, através do Espírito Santo, você crê nisso? Eu creio nisso. Eu vibro quando eu estou falando sobre isso, porque é a maior verdade de Deus contemporânea nesse momento para cada um de nós, tá? É visto também um outro símbolo do Espírito Santo, é visto como selo. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. Algo destinado, né? O que é o selo? É um carimbo, é algo destinado a um lugar, uma garantia. O selo é um direito de propriedade. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nós somos propriedade de Deus. Você que ainda não foi selado, você precisa buscar esse selo. E você pede assim, Senhor, põe-me como um selo no teu coração, para eu desfrutar do teu dia, para eu desfrutar da tua glória, para eu desfrutar da tua presença, para eu desfrutar da tua Shekinah. Eu quero esta glória na minha vida, eu quero esse poder, esse selo sobre a minha vida, hoje, agora, em nome de Jesus. É isso que vai acontecer, esse selo vai vir, e você vai, o diabo quando ele passar, ele vai olhar assim, tô fora, tô longe da Zeni, tô longe da Diane, eu estou longe do Antônio. Eu estou longe. Por quê? Porque você tem o selo em sua vida do Wagner. É isso aí, Wagner. Eu estou longe. Sabe por quê? Porque tem selo. Quem tem selo, meu amado? Você tem um dono. Você foi selado. Você é propriedade exclusiva dele. Não duvide disso. Não duvide. Creia. O Espírito Santo também, ele tem um outro símbolo, que é o óleo.
Aleluias. Nós vemos isso em Atos capítulo 10, versículo 38, e em 1 João capítulo 2, versículo 27. O que é o óleo? O óleo é a separação. Você foi separado para algo. O óleo também é qualificação. Quando nós separamos alguém para o ministério, nós ungimos. Nós ungimos aquele óleo, ele representa a separação. O Espírito Santo separando você para algo glorioso. O óleo representa também santificação para o ministério. Oh, rabadalabashuri calabadás. O óleo, ele representa o fortalecimento. Aleluias. Oh, glórias. Não sei se eu consigo continuar. Aleluias. Glória a Jesus. O óleo, ele representa a cura. O óleo, ele representa o conforto. O óleo, ele representa a revelação. Oh, aleluias. Tudo isso, queridos. Olha quantos símbolos do Espírito Santo em nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. O Espírito Santo também tem um outro símbolo, que é o símbolo da pomba. Nós vemos isso em Mateus capítulo 3, versículo 16. O que significa a pomba? A pomba, ela significa a gentileza. A pomba, ela significa a ternura. A pomba, ela significa a sensibilidade, a inocência, a pureza, a paz e a paciência. O que está te faltando hoje? Talvez está faltando a paciência. Talvez está faltando a paz. Talvez está faltando a gentileza, a ternura. Você sabe o que está faltando na sua vida? O Espírito Santo. Está faltando o Espírito Santo. Porque eu estou mostrando os símbolos do Espírito Santo. E esses símbolos, nós podemos notar, deve ser algo notório nas nossas vidas. Você precisa perceber, ter percepções. E saber quando é que você precisa buscar isso do Senhor. Você não precisa viver uma vida mórbida. Você não precisa viver uma vida ruim. Você não precisa viver uma vida desgraçada. Porque você tem hoje a oportunidade de ter Deus morando dentro de você. Você tem a oportunidade de ter Deus trabalhando na sua vida. Você tem a oportunidade de ver Deus agindo sobre você. E a palavra fala, operando eu, quem impedirá? Ninguém vai impedir, meu amado. Tudo que eu tenho falado sobre os atributos do Espírito Santo é para você. Tudo que eu tenho falado é para você viver o sobrenatural. Não é para você ficar com o aspecto caído, não. É para você viver cada dia mais na presença dEle. Cada dia mais fluindo nele. E eu quero que você possa fluir nele. Que você possa viver o sobrenatural. Coisas que você nunca passou pela sua cabeça viver. Eu quero ver você vivendo. Eu quero ver você rompendo esses símbolos que eu acabei de passar para você. Eu quero encerrar hoje. Depois eu quero numa próxima live, uma próxima mensagem que eu fizer, eu quero continuar falando sobre o Espírito e a Palavra de Deus. Tem muito assunto sobre o Espírito Santo para trazer para a sua vida. Tá bom? Muito assunto. E eu quero que você tenha um coração entregue para Ele. Eu quero que você tenha um coração disposto a viver o sobrenatural de Deus, a viver a restauração de Deus na sua vida. O Espírito Santo, Ele age em você. E eu quero encerrar, vou fazer uma oração já por vocês. Tem uma canção que fala assim, ó. Quero que valorize o que você tem,
Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor para Deus muito grande. Muito grande. O Espírito Santo se move na sua vida. Se move dentro de você. Querido, você que está me assistindo aqui pelo TikTok, entra aí no link que tem na minha bio. Entra agora. Clica aí na minha bio, tem um link. E tem um grupo lá. Entra no grupo. É o grupo do lançamento da mentoria. Eu quero te convidar para você estar comigo lá, tá bom? Deus abençoe você, querido Deus, em nome de Jesus. Cada uma dessas vidas que estão comigo aqui, eu quero pedir que o Senhor possa entrar no profundo do seu ser, limpar a sua vida, tirar tudo aquilo que for de carrapicho, tudo aquilo que for imprestável, tudo aquilo que não veio do Senhor e que está atrapalhando esta vida, Senhor, em nome de Jesus. Eu apresento aqui a Mari, a Lorena, eu apresento aqui, Senhor, cada uma das pessoas que têm pedido oração, que estão comigo, participando deste momento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa agora manifestar o milagre do Senhor, que o Senhor possa manifestar a Tua glória, a Tua presença. Meu Deus, que essas pessoas elas possam sentir-se verdadeiramente amadas por Ti, porque é assim que é. O Senhor as ama de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa, e eu creio no Teu milagre. Eu agradeço, Senhor, por cada um que estiveram comigo aqui durante esse tempo, esse momento. Cada um, Senhor, que curtiu esse vídeo. Cada um que compartilhou esse vídeo. Cada um que escreveu aqui também os seus sentimentos, como que ela está. Cada pedacinho dessa mensagem que tocou nos seus corações e elas foram ali, Senhor, e digitaram alguma coisa. Senhor, que o Senhor possa recompensá-las poderosamente. Aquelas pessoas que mandaram presente, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor as abençoe cada dia mais. Que o Senhor possa derramar, Senhor, mais e mais chuvas de bênçãos sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, muito bom estar com vocês aqui, tá? Muito bom mesmo. E eu creio que o Senhor tem preparado dias de glória para você, tá? Então, eu quero lembrar você que está me assistindo aqui pelo meu canal, que o Senhor tem me separado para tocar gerações. E se você tem sentido no coração de ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas, eu peço gentilmente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, não deixa parar em você. Eu creio que tem muitas pessoas que precisam ouvir um ensino como esse. Isso aqui eu não chamo de pregação, eu chamo de ensino. Eu estou ensinando a palavra de Deus para quem precisa. Se você foi tocado pelo Senhor, eu gostaria que você escrevesse: pastor, eu fui tocado por essa ministração. Como trouxe para mim uma revelação do que eu não tinha percebido ainda. Eu quero ser instrumento do Senhor na sua vida e continuar fazendo a obra do Senhor. Por isso que eu peço para você curtir, comentar e compartilhar. Nós vamos ter mais conteúdos todas as semanas. Vocês vão se acostumando comigo, porque vai ter conteúdo do bom, tá bom? E uma vez por semana
vou fazer uma live poderosa neste canal. Uma live poderosa, onde nós vamos trazer muita gente para ouvir e ser participante também. E serão coisas que vão mudar a tua realidade e mudar a tua vida. Deus abençoe você, o seu dia, a sua noite, a sua manhã, seja lá qual for o horário que você está me assistindo. Shalom Adonai, até a próxima, se Deus assim nos permitir.